Olá, amigos da TV IDNR. Hoje falaremos sobre a união homoafetiva e os seus reflexos no direito notarial e registral. Inicialmente, é preciso conceituarmos união estável, que é aquela formada entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituição de família, uma união duradoura e que seja pública. Esse é realmente o conceito anterior, digamos assim, de união estável. Mas esse conceito foi alterado em virtude de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, que em decisões numa ADIM e numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, deu eficácia erga omnes e efeito vinculante, trazendo também os mesmos direitos para as pessoas do mesmo sexo. Até então, essa expressão união estável, ela só era usada, atribuída para os conviventes de sexos distintos, o que hoje foi alterado, e aqui vale uma crítica em relação à questão da nomenclatura. Não dos efeitos, não do direito, mas da nomenclatura. O que se pressupõe em união estável? Que um homem e uma mulher, quando fazem uma escritura de união estável num tabelionato de notas, eles podem, com essa escritura, comparecer ao serviço de registro civil das pessoas naturais e pedir a conversão dessa união estável em casamento. O que acontece com essa união estável das pessoas do mesmo sexo? Não há no ordenamento jurídico brasileiro uma forma de converter essa união homoafetiva ou união de pessoas do mesmo sexo em casamento sem uma intervenção judicial. Portanto, se um casal um convivente de união homoafetiva procura o cartório de registro civil das pessoas naturais para converter essa escritura pública de união estável em casamento, o registrador civil vai ter que enviar esse pedido ao Poder Judiciário, pois não há no ordenamento jurídico esse amparo para que o próprio registrador converta essa união estável de pessoas do mesmo sexo em casamento. Pelo menos, por enquanto, é o que diz o ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, o mais importante é que essa escritura de união homoafetiva, agora também tratada como união estável, ela visa assegurar todos os direitos de alguém que vive em companhia de outro alguém, não importando se do mesmo sexo ou de sexo distinto. Essa publicidade e proteção patrimonial nas relações homoafetivas, aqui no estado de Minas Gerais, ela foi regulamentada através do provimento da Corregedoria de Minas 223 de 2011, onde esse provimento dispõe sobre a realização dos atos notariais e registrais relativos à união estável. Dentro desse provimento, ele tratou também da união homoafetiva. Então, essa nomenclatura já está sendo usada normalmente para as uniões homoafetivas. Quais seriam, então, os requisitos? Os conviventes necessitam ser plenamente capazes, é facultada a lavratura dessa escritura pública declaratória de união estável em qualquer tabelionato de notas da escolha dos conviventes, então é livre essa escolha do tabelião da confiança das partes, e alguns documentos são obrigatórios. Documento de identidade oficial dos declarantes, CPF dos declarantes, certidão de nascimento, se solteiro, ou certidão
de casamento com averbação da separação ou do divórcio, expedida no máximo 90 dias de ambos os conviventes. Então, é necessário que essa certidão seja expedida no máximo 90 dias, para evitar o quê? Que seja apresentada uma certidão muito antiga. As certidões, escrituras e outros documentos necessários à comprovação da propriedade dos bens e direitos, caso haja. Aqui vale ressaltar que algumas pessoas perguntam se seria possível a lavratura de uma escritura pública de união estável por apenas uma das partes. Isso não é possível. Os próprios documentos necessários, em todos os momentos, no próprio provimento 223, fala da apresentação dos documentos dos conviventes. Esse não é um ato personalíssimo, porque senão qualquer um chegaria e diria: vivo em união estável com o presidente da República. Então, é necessário realmente o comparecimento das duas pessoas. Por mais, parece que pouco importante dizer isso, mas já tive várias situações de questionamento sobre isso. Uma pessoa chega junto ao tabelionato de notas e pede que seja feita essa escritura apenas com um comparecendo, o que não é viável. Não poderíamos, por fim, deixar de mencionar os efeitos da previdência que alcançam essas relações homoafetivas. A portaria 513 de dezembro de 2010 do Ministério da Previdência Social passou a adotar uma interpretação de forma extensiva e mais abrangente para a união estável entre as pessoas do mesmo sexo. O que na maioria das vezes acontecia? O casal homossexual em união estável, duradoura, com a finalidade de constituir família, conviviam durante muitos anos e depois, no falecimento de um deles, era um problema seríssimo quanto ao recebimento dos benefícios junto à Previdência. Mais do que nunca, essa escritura pública declaratória, ela é documento probatório, ela faz prova e é protetiva em relação ao que sobrevive. Uma vez que com ele, às vezes, a pessoa ficou todo o tempo, durante o final, às vezes cuidando de uma pessoa adoentada. Então, há um fundamento muito importante em relação à questão da prova. Essa escritura pública declaratória de união estável, em muito resolve problemas e de uma maneira bastante célere. Por fim, a gente tem que sempre lembrar dessa prova robusta, que as partes devem sim fazer, independente da conversão ou de se chegar ao casamento ou não, porque essa é uma questão que estará afeta ao Poder Judiciário, mas é importante que deixe claro que essa escritura seja feita com essa finalidade da publicidade, que duas pessoas do mesmo sexo já têm vida em comum, que dão publicidade a isso e que desejam constituir família. Por fim, a ata notarial, ela não se presta, segundo o provimento 223, para esta declaração de escritura de união estável. O provimento da Corregedoria de Minas proibiu que se fizesse a ata com essa finalidade. Então, os conviventes querem esclarecer e dar publicidade a essa relação, eles devem fazer através de escritura pública declaratória de união estável. Um abraço e até a próxima.